A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou o pedido de construção e exploração de uma linha de trem de alta velocidade ligando as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. E sobre isso, a gente conversa agora com Caio Rubens Santos, doutor e professor no curso de Engenharia Civil do Instituto Mauá de Tecnologia. Professor, em primeiro lugar, bem-vindo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Ô professor, para começar a conversa, queria entender do senhor os motivos desse atraso. A gente até conversava sobre esse assunto no decorrer da semana aqui na programação. A gente brincava, né? O trem-bala era prometido para a Copa de 2014 e não é uma brincadeira, foi uma promessa mesmo feita pelo governo Lula. Foi o primeiro governo Lula, Dilma Rousseff ainda era ministra do presidente na época. A promessa era de que o trem-bala estaria em operação em 2014 na Copa do Mundo que aconteceu aqui no Brasil. Já foram 3 Copas do Mundo de lá para cá, 2014, 2018, 2022 e a promessa agora é de que fique pronto em 2032. Por quê, professor? Existe motivo, justificativa para esse atraso? Se é que dá para falar em atraso de 18 anos? Nós não estamos falando também, né, Vitor, da mesma coisa, né, do projeto que nós tínhamos lá no passado do governo do Lula, governo Dilma, era o projeto que já tinha, né, ido para licitação e o problema maior na época foi a questão do custo, né, então não houve adesão para que fossem iniciados os projetos e a obra. Hoje nós estamos falando de uma linha diferente, esse trem de alta velocidade que foi concedida autorização pela NTT, é uma ligação menor, só de São Paulo a Rio, já não contempla mais a ligação com Campinas, né? E esse trem, o que foi concedido agora é uma autorização para essa empresa, a TAV Brasil, a começar os estudos e projetos para poder viabilizar. Então, mesmo esse empreendimento que agora foi autorizado pela NTT, ele ainda vai passar por um longo processo de estudos de viabilidade, os projetos, obtenção das licenças e o mais importante, né, é preciso que se viabilize os investimentos para que se possa construir esse empreendimento. Então, o que nós temos agora é mais uma iniciativa para que a gente possa trilhar esse caminho, que lá no passado ele foi interrompido, na minha opinião, basicamente pela questão do custo, né? Então, lá os 50 e tantos bilhões necessários para a implantação da obra naquela época não foram viabilizados. Agora, um traçado menor, com 4 estações, então agora a empresa que está utilizando esse modelo para poder começar os estudos, vai também ter que mostrar um projeto adequado e um plano de investimentos para que possa viabilizar essa construção. E ao longo desse caminho que nós temos esse processo aí de quase 10 anos, né, até 2032, que é quando a empresa está projetando, né, a finalização das obras e a entrada em operação dessa linha. Koba, sua pergunta? Doutor, eu gostaria de saber a respeito da participação da NTT nesse novo projeto, porque a gente sabe que a NTT anunciou no ano passado, né, formalizou uma possibilidade de experimentos na via regulatória, os chamados sandbox, que são mecanismos que facilitam, por exemplo, a intenção da iniciativa privada de investir ou não em um projeto tão vultuoso quanto esse, um projeto tão grande, tão caro, inclusive. O senhor sabe dizer se isso já aconteceu? Há algum experimento que vá possibilitar essas empresas da iniciativa privada a entenderem melhor os impactos ambientais, os impactos econômicos, os impactos urbanísticos de um projeto tão grande como esse? Olha, o que nós temos agora nesse formato com a NTT, né, a iniciativa privada, ela obteve agora na TAV Brasil a possibilidade de estudar e construir, caso esse empreendimento, obviamente, respeite todas as obrigações, né, as legislações ambientais, né, para que possa ser viabilizado. Então, a NTT, os órgãos do governo vão continuar fiscalizando e aprovando, né, tanto os projetos, o estudo de viabilidade que vai ser iniciado agora, depois os projetos básico e executivo, até para que o empreendimento possa ser viabilizado, vão ter que ser
obtidas as licenças, né? Licenciamento prévio, licenciamento de instalação para o início das obras e lá no final das obras o licenciamento de operação para que possa ser operado o empreendimento. Então, no fim das contas, apesar da iniciativa privada ser a responsável pelo projeto e pela obra, ela vai precisar se adequar à legislação ambiental para que possa obter o licenciamento e, enfim, atingir o objetivo que é construir e operar essa linha, né? Agora, essa resolução do governo ela é relativamente recente e eu não sei dizer se nós temos alguma experiência que avançou até esse ponto, mas eu acredito que não, né? Autorizações, nós já tivemos algumas, mas a caminhar para o estudo de viabilidade e a elaboração dos projetos, ainda estamos numa fase inicial. Professor, uma pergunta bem simples, né? O Brasil precisa de tanta coisa e, na verdade, precisa mesmo de um trem-bala, um investimento tão grande, uma ideia tão gigantesca, né? Que já vem há tanto tempo. Há necessidade? Olha, nós temos, comparando aí com outros países, né? Quando a gente fala da infraestrutura ferroviária, nós temos sim um déficit, né? E é uma pergunta bastante importante porque se nós tivermos essa linha, ela vai competir diretamente com o modal rodoviário e com o modal, né, aéreo. O nosso aéreo, que tem um custo hoje, dificilmente compete com o rodoviário nessa ligação São Paulo-Rio, né? Claro que é um avanço, nós temos essa opção, essa ligação, mas realmente talvez seja um salto ainda um pouco elevado em função de todo o déficit que nós temos em relação aos outros meios de transporte, ou até mesmo no transporte público dentro dessas grandes cidades que são São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então talvez ainda essa ligação não seja tão importante quanto a gente teria a necessidade de uma ampliação urbana dentro da região metropolitana, tanto de São Paulo quanto no Rio, que são malhas deficitárias, né, dentro da população que nós temos nessas regiões. E dá para estimar o valor, professor? Quanto custaria, ou colocando ali entre a viagem rodoviária e a viagem de avião que o senhor citou agora, dá para classificar? O trem-bala custaria mais do que o ônibus e menos que o avião, ou seria até mais caro que o avião? Quanto é que o consumidor pagaria por uma viagem dessa? Olha, lá nos estudos, né, anteriores da época do trem-bala do governo Lula, então nós teríamos a viabilidade se daria pelo custo do bilhete, né? Eu não sei dizer agora quanto que seria esse custo, mas com certeza para que se viabilizasse deveria ser um custo menor do que o custo aéreo, né? Como nós não temos aqui a operação de empresas low cost, então isso aí seria relativamente fácil de ser atingido, mas com certeza o custo será bem maior do que o custo rodoviário, né? E essa autorização para o Otávio Brasil, eles precisam também de um modelo de negócio que eles consigam construir esse empreendimento, que vai ser um investimento bastante elevado, e depois fazer a operação durante um longo período, né? E essa operação vai ter que ser compatível com esse custo de investimento. Então, um trem de alta velocidade é uma linha que vai ter que ser completamente segregada do entorno, né? Então, a gente não pode ter cruzamentos, áreas urbanas, tudo isso. Então, demanda de obras mais pesadas, né? Então, túneis, obras de arte, pontes e viadutos, para que a gente não tenha nenhuma interferência do entorno. Então, isso faz com que seja uma obra bastante mais cara, né? E aí, tempo de viagem, professor? Para que a gente... Uma outra curiosidade, quanto tempo dura a viagem, ou duraria num trem-bala? Olha, o trem-bala, esse percurso São Paulo-Rio, numa viagem sem parada, né, de 380 quilômetros, deveria demorar algo entre uma hora e alguns minutos. Então, possivelmente, eu não conheço exatamente a ideia do empreendimento que está sendo proposto agora, mas nós teríamos viagens direto, né, São Paulo-Rio, e depois os trens paradores na estação de São José dos Campos e Volta Redonda. E aí nós teríamos tempos distintos. Mas, com certeza, seria um tempo competitivo com o modo aéreo, né, um pouco maior, mas ainda assim bastante competitivo se a gente contar
com os tempos de terminal que nós temos lá no modo aéreo, por embarque, desembarque, tudo isso, né? Que também vai acontecer no modo ferroviário, mas possivelmente um tempo menor do que o tempo de terminal nos aeroportos. Perfeito, vimos aqui no Jornal da Manhã o professor Caio Rubens Santos, que é doutor e professor no curso de Engenharia Civil do Instituto Mauá de Tecnologia. Obrigado mais uma vez, professor, pela gentileza, por nos atender aqui nessa manhã de sábado. Bom final de semana. Muito obrigado, bom dia, bom final de semana.